O mundo observa com crescente apreensão o aumento das tensões globais. Em cada esquina, em cada lar, a preocupação é palpável. As pessoas se perguntam o que o futuro reserva, enquanto as manchetes dos jornais e as notícias na televisão pintam um quadro sombrio. Conflitos no Oriente Médio e na Europa reacendem o medo de um confronto nuclear. Um fantasma que parecia ter ficado no passado. As imagens de destruição e os sons de explosões ecoam nas mentes de todos, trazendo à tona memórias de um tempo que muitos esperavam nunca mais reviver. A retórica agressiva de alguns líderes mundiais e a escalada da violência contribuem para um clima de incerteza e medo. Discursos inflamados e demonstrações de poder militar aumentam a tensão, enquanto protestos e tumultos nas ruas refletem a inquietação da população. A comunidade internacional, representada por organismos como a ONU, busca soluções pacíficas, mas o caminho para a paz parece cada vez mais distante e tortuoso. Reuniões e negociações são realizadas, mas os avanços são lentos e os obstáculos numerosos. Especialistas em relações internacionais alertam para os perigos de um conflito nuclear, um perigo que não pode ser ignorado. Em seminários e entrevistas, eles discutem as possíveis consequências e as medidas que podem ser tomadas para evitar o pior. As consequências, como todos sabemos, seriam catastróficas para a humanidade. Cidades inteiras poderiam ser destruídas, vidas perdidas e o meio ambiente devastado. As imagens de destruição são um lembrete sombrio do que está em jogo. A necessidade de diálogo e diplomacia nunca foi tão urgente. Líderes mundiais e diplomatas devem trabalhar juntos para encontrar soluções pacíficas e evitar um desastre iminente. O mundo precisa se unir, mais do que nunca, para evitar uma tragédia global. A cooperação internacional e a solidariedade são essenciais para construir um futuro seguro e pacífico para todos. A esperança reside na capacidade da humanidade de superar suas diferenças e trabalhar em conjunto para um bem maior. O conflito entre Israel e o Hezbollah se intensifica no Oriente Médio, uma região já marcada por conflitos históricos. O grupo militante xiita, apoiado pelo Irã, troca ataques com Israel, criando um ciclo perigoso de violência. O presidente Biden, assim como outros líderes mundiais, expressa profunda preocupação com a escalada da violência no Líbano, alertando para o risco de uma guerra em grande escala, o que teria consequências imprevisíveis. A comunidade internacional, através de seus representantes, pede calma e moderação de ambos os lados. No entanto, as perspectivas de um cessar-fogo imediato são pequenas, o que aumenta a apreensão global. O conflito ameaça desestabilizar ainda mais a região, com consequências imprevisíveis para o mundo. A invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 chocou o mundo, que acreditava que tal ato de agressão pertencia ao passado. A ação militar russa não apenas violou a soberania da Ucrânia, mas também desafiou a ordem internacional estabelecida após a Segunda Guerra Mundial. A comunidade global, que há muito tempo busca a paz e a estabilidade, viu-se diante de uma nova era de incertezas e tensões. O presidente Putin enfrenta condenação internacional pela guerra, sendo acusado de violar o direito internacional e a soberania de um país livre. Líderes de todo o mundo, incluindo os das Nações Unidas, expressaram sua indignação e preocupação com as ações da Rússia. A invasão foi vista como um ataque não apenas à Ucrânia, mas também aos princípios de autodeterminação e integridade territorial que sustentam a paz global. O conflito já causou milhares de mortes e gerou uma crise humanitária de proporções alarmantes, com milhões de refugiados buscando abrigo em outras nações. Famílias foram separadas, cidades inteiras foram destruídas e a infraestrutura essencial foi severamente danificada. A resposta humanitária tem sido massiva, com organizações internacionais e países vizinhos trabalhando incansavelmente para fornecer ajuda e suporte aos afetados. A comunidade internacional, em resposta à agressão russa,
impôs sanções à Rússia, buscando pressionar pelo fim do conflito. Essas sanções incluem restrições econômicas severas, congelamento de ativos e proibições de viagem para altos funcionários russos. Além disso, houve um aumento significativo na pressão diplomática, com protestos em massa e apelos por ações mais contundentes contra a Rússia. Mas a violência continua, causando sofrimento e destruição. As batalhas incessantes têm devastado a paisagem ucraniana, deixando um rastro de ruínas e desespero. Civis inocentes são frequentemente pegos no fogo cruzado, resultando em um número crescente de vítimas e deslocados internos. O presidente Biden critica Putin por desencadear uma guerra brutal e injustificada que coloca em risco a segurança global. Em seus discursos, Biden enfatiza a necessidade de uma resposta unificada e firme da comunidade internacional para conter a agressão russa e restaurar a paz. Ele também destaca os perigos de permitir que tais ações permaneçam impunes, pois isso poderia encorajar outros atos de agressão no futuro. Ele acusa a Rússia de violar o direito internacional e promete apoio contínuo à Ucrânia, que luta bravamente pela sua soberania. O apoio inclui assistência militar, ajuda humanitária e suporte econômico, com o objetivo de fortalecer a resistência ucraniana e aliviar o sofrimento da população. A solidariedade global com a Ucrânia é evidente, com muitos países oferecendo recursos e suporte logístico. Biden, assim como outros líderes mundiais, pede que a Rússia cesse as hostilidades e busque uma solução diplomática para o conflito. As negociações de paz são vistas como a única saída viável para a crise e há um esforço contínuo para mediar um acordo que respeite a soberania da Ucrânia e garanta a segurança regional. A esperança é que, através do diálogo e da diplomacia, uma resolução pacífica possa ser alcançada, evitando mais derramamento de sangue e destruição. Seção 4. Interconexões perigosas. O risco de um incêndio global. Especialistas em geopolítica alertam para as interconexões perigosas entre os conflitos no Oriente Médio e na Ucrânia. A escalada em uma região pode ter consequências imprevisíveis em outras partes do mundo, como um verdadeiro efeito dominó. A comunidade internacional precisa adotar uma abordagem holística para a resolução de conflitos, buscando entender as raízes da violência e promover a cooperação entre as nações. A invasão da Ucrânia pela Rússia e o conflito entre Israel e Hezbollah aumentam as tensões globais, criando um cenário preocupante. O risco de um confronto entre potências nucleares, embora pequeno, não pode ser ignorado, pois as consequências seriam inimagináveis. O mundo está diante de um momento crítico que exige liderança, sabedoria e a busca incessante pela paz. Seção 5. Diplomacia urgente. O caminho para evitar a catástrofe. Em um mundo cada vez mais interconectado, a diplomacia não é apenas uma opção, mas uma necessidade imperativa para garantir a sobrevivência e o bem-estar de todos. Diante da crescente instabilidade global, a diplomacia se torna a única saída para evitar uma catástrofe. A violência e os conflitos armados não trazem soluções duradouras, apenas perpetuam o ciclo de sofrimento e destruição. Um caminho que exige diálogo, empatia e a capacidade de encontrar soluções pacíficas para os conflitos. É necessário que os líderes mundiais se comprometam com a paz, colocando de lado interesses pessoais e nacionais em prol do bem comum. É preciso restabelecer o diálogo entre as partes em conflito, por mais difícil que isso possa parecer. A história nos mostra que, mesmo nas situações mais desesperadoras, o diálogo pode abrir portas para a reconciliação e a paz, e buscar soluções que atendam aos interesses de todos os envolvidos. Isso requer uma abordagem inclusiva, onde todas as vozes sejam ouvidas e respeitadas, garantindo que as soluções sejam justas e sustentáveis. A comunidade internacional precisa se unir em torno da paz. A cooperação entre nações é fundamental para enfrentar os desafios globais, como mudanças climáticas, terrorismo e crises humanitárias.
reconhecendo que a segurança de um país está intrinsecamente ligada à segurança de todos os outros. Nenhuma nação pode prosperar isoladamente. A paz e a segurança global são interdependentes. O futuro da humanidade depende da capacidade de resolver conflitos de forma pacífica. As gerações futuras merecem herdar um mundo onde a paz prevaleça sobre a guerra e onde a diplomacia seja a primeira e única resposta aos conflitos, sem recorrer à violência ou à guerra. A história está repleta de exemplos de como a violência só gera mais violência, enquanto o diálogo e a cooperação podem transformar inimigos em aliados. É preciso investir em diálogo, cooperação e multilateralismo. Fortalecer as instituições internacionais, como as Nações Unidas, é crucial para mediar conflitos e promover a paz, fortalecendo os organismos internacionais e promovendo uma cultura de paz. A educação para a paz deve ser uma prioridade, ensinando às novas gerações a importância do respeito, da tolerância e da resolução pacífica de conflitos. A hora de agir é agora. Não podemos esperar que os conflitos se agravem. A ação preventiva é essencial para evitar tragédias futuras, antes que seja tarde demais. Cada momento de inação pode custar vidas e aumentar o sofrimento de milhões de pessoas ao redor do mundo, e que os conflitos de hoje se transformem nas tragédias do amanhã. A escolha é nossa. Podemos continuar no caminho da destruição ou optar pela diplomacia e construir um futuro de paz e prosperidade para todos.